Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é falar um pouquinho sobre os conceitos e termos, técnicas, né, da medicina tradicional chinesa e conceitos modernos, né? Essa live ela surgiu, na verdade, de um bate-papo na internet, né, em um perfil de um colega da nossa área, onde uma aluna fez um comentário sobre as associações que eu procuro fazer da visão moderna, né? E daí surgiu uma série de discussões, de conversas sobre isso, e eu falei, vou fazer uma live, porque eu acho que é importante a gente trazer esse conceito um pouco para a nossa realidade atual. Então, a ideia hoje aqui da live é passar para vocês um pouquinho do que a gente já tem de moderno da medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, que tem uma grande divulgação aqui no Ocidente, aqui no Brasil, para que a gente acompanhe a evolução da medicina como um todo, da área de saúde como um todo. Né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa cada vez mais ter ferramentas e ter conhecimento para poder atender o nosso paciente, para poder ter a dimensão de tudo que a saúde e a medicina pode ter, né? Independente se nós estamos usando conceitos modernos ou se nós estamos usando conceitos tradicionais, tá? Boa noite aí a todos, a Alisson, Sandra, minha irmã, um beijo, boa noite aí a todos que já estão entrando para assistir a live. Então, eu quero começar falando algumas coisas que já foram polêmicas em conversas, né, e bate-papos comigo. A primeira coisa alguns termos e algumas palavras que a gente às vezes fala e que o pessoal se ofende de uma maneira como se estivesse xingando a mãe do profissional, né? E, na verdade, não é nada disso, né? Então, eu já quero deixar bem claro que o meu objetivo com a live e com o externar o que eu vou passar aqui, informações e pesquisas, não é menosprezar ninguém ou supervalorizar um lado e menosprezar o outro de maneira nenhuma, né? Eu trabalho na área há 22 anos, sempre procurei estudar a visão tradicional, eu acho que é fundamental a gente ter o conhecimento de base para poder dar sequência, mas é o que eu costumo brincar, né? Eu vou pegar até aqui para vocês, aqui nós temos a base do boneco anatômico, e aqui está toda a estrutura dele. Então, a gente tem que deixar claro isso. Uma coisa é a base da medicina tradicional chinesa, outra coisa é a estruturação que a gente tem hoje dela no nosso trabalho. Esse eu acho que é o ponto principal. Boa noite, Marcinha, boa noite, Andréia, boa noite, Poli, um beijo aí para Portugal, como sempre, a Poli representando os portugueses, um beijo a todos. Então, assim, o que é importante ficar claro? Que a gente falar de termos modernos não é menosprezar ou desprezar o conhecimento de base tradicional. Esse acho que é o primeiro ponto, tá? Então, eu queria esclarecer algumas coisas, algumas palavras que às vezes em discussões eu falo e que o pessoal leva muito bravo. Uma delas é a palavra arcaico, né? Geralmente eu falo assim, a medicina chinesa, ela tem uma terminologia arcaica, ou eu comento, nos clássicos da medicina chinesa, o conhecimento era arcaico. E aí eu quero só aqui, dicionário de Oxford, né, que ele fala, o que é arcaico? Muito antigo, que remete a tempos remotos, que já não é usado ou que é antiquado. Percebe? Algo que já é usado há muito tempo, mas já está se tornando obsoleto. Isso é arcaico. Eu não estou ofendendo a medicina chinesa, eu estou só dizendo a realidade. O conhecimento daquela época era muito primitivo. A questão toda que difere a medicina tradicional chinesa da medicina moderna é que a medicina moderna ela foi se desenvolvendo ao longo da história, principalmente da história da Europa, porque havia uma disseminação daquele conhecimento pelos povos. A medicina chinesa ficou durante séculos fechada somente para o povo chinês. Por questões de guerra, por questões políticas, isso ficou fechado. Com isso, a gente houve um atraso na evolução desse conhecimento. Essa é a questão. Então, muitos conceitos que também surgiram lá na medicina
na Europa, você tinha na medicina chinesa até antes. Você tem relatos, por exemplo, de processos cirúrgicos no período de Huatou, que são anteriores até a muitos períodos da medicina moderna, né, dita moderna hoje. Porém, como ficou fechado na China, isso paralisou, não conseguiu evoluir na velocidade que poderia ter evoluído. E o mesmo vale para outras situações. Então, o ponto todo começa daí. A medicina moderna seguiu um caminho, e aí ela foi buscando essa evolução, e a medicina chinesa, ela evoluiu também, tanto que, por exemplo, ventosa terapia no passado era feita com chifres de animais. Hoje a gente tem copos de vidro, de acrílico, de silicone, você tem elétrica, né? Você tem recursos de sucção elétrica para fazer a ventosa. Então você tem uma série de recursos que modernizaram, mas na medida do possível foi uma evolução pequena, porque o processo da ventosa continua sendo o mesmo. O que ela faz, o recurso, é basicamente o mesmo. Mudou-se só os aparatos que a gente usa para fazer a técnica. Deixa eu aqui dar uma boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Treza. Um beijão aí a todos que estão já assistindo e participando. Lembrando, antes que eu esqueça de comentar, lembrando que nós vamos ter o sorteio desse budinha lindo aqui, ó, chinês, para vocês, tá? Então, para vocês serem sorteados, vocês têm que comentar o post, compartilhar o post, né? Fazer toda essa participação aí que está no nosso banner, né, que foi falado. Então, compartilhar o post, comentar, que vocês já estão comentando, e deixar aberto o perfil de vocês para a gente acompanhar isso. E aí o nosso aplicativo vai rodar e vai fazer o sorteio. Caso seja sorteado alguém de longe, por exemplo, a Poli, né, que está lá em Portugal, a gente vai transferir o valor desse budinha, né, que tem aqui o valor da loja, para que a pessoa possa adquirir algum material na nossa plataforma EAD. Mas é só se a pessoa não puder estar aqui para retirar, tá? Então não adianta você ser de Santo André e falar, eu prefiro curso. Não, é o Buda. Vamos fazer uma adaptação aí só para quem é de muito longe, que fica inviável fazer o envio nesse momento agora, tá? Boa noite, Michele, que está mandando beijo aqui. O Alisson comenta das agulhas de osso. Pois é, nós tínhamos, da mesma forma que na medicina moderna, que hoje é moderna, tá, gente? Mas que ela foi arcaica também, e que se usava arsênico, por exemplo, para tratar dor de estômago. Quer dizer, o cara devia salvar um e morrer 100, mas se usava. Entende? A amputação, é o que eu sempre falo. Eu sempre costumo dar esse exemplo da amputação. Há 200 anos atrás, né, antes do advento da penicilina, qualquer lesão mais grave no membro, possivelmente iria para amputação, porque o risco de uma infecção ou até de uma hemorragia faria com que o médico optasse por amputação. E aí eu pergunto para vocês, hoje, quando a pessoa tem um acidente, é isso que se faz? Vai direto para amputação? Ou o médico faz de tudo, faz enxerto, coloca, às vezes até na câmara hiperbárica, faz todos os tipos de procedimentos para evitar que o membro seja perdido. Não é? Agora, se ele fosse usar a base da medicina, o que ele faria? Ele falaria, não, vamos amputar, porque lá no Hipócrates, capítulo 8, fala que esse caso é para amputação. Entendeu o que eu quero dizer aqui? Então, quando eu falo que alguns termos e algumas informações dos clássicos da medicina tradicional chinesa precisam ser readequados, não é menosprezando, tem muito conhecimento que a gente preserva e deve preservar. Porque o grande trunfo da medicina tradicional é não ter perdido a avaliação clínica detalhada. A medicina moderna, hoje, infelizmente, ela se baseia totalmente em exames. Dificilmente você vai até um médico que faz o exame clínico em você, que palpa, que te examina, que avalia, que questiona suas questões emocionais. Então, esse é o trunfo da medicina tradicional chinesa que não deve ser perdido nunca.
né? A nossa metodologia de avaliação é muito preciosa, mas tem muita coisa na explicação dos conceitos que precisam ser readequados, porque essa coisa do impalpável, intangível, essa coisa misteriosa, né, que é colocada em volta de muitos termos, não tem o menor sentido, senão vira praticamente religião. Pensa, a impalpável, intangível, só falta falar onipresente, onipotente, né? E amém. Porque você fala, mas se é intangível, impalpável, você vai estimular como? Como é que você pode me dizer que algo que é intangível, impalpável, pode ser estimulado com uma agulha, por exemplo? Se a agulha é totalmente palpável e tangível. Percebe que perde o sentido? Moxa, é totalmente perceptível, você sente o calor, você sente o estímulo, então como é que você pode trabalhar com algo intangível? É isso que a ciência vem trazendo. E outra coisa, vocês vão ver aí no link da live, eu coloquei um monte de link para vocês dos grandes nomes da medicina chinesa no mundo, né? O Ted Kapchak, o Hugh McPherson, Giovanni Massiocia, Jeremy Ross, muitos de vocês já ouviram aí falar dele, né? Jeremy Ross, deixa eu pegar aqui, ó. Jeremy Ross é o autor de nada mais, nada menos do que esse livro aqui tão famoso nosso. Olha lá, ó, Jeremy Ross, tá? O Sistema de Zhang Fu. Nós temos ainda, quem mais aqui, ó? O Hugh McPherson e o Ted Kapchak. Eles fizeram esse livro que eu vou falar para vocês, que é um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida de medicina chinesa. Eu já li ele 3, 4 vezes, de tão gostoso de ler esse livro. E não tem nada a ver diretamente com os clássicos. Então, assim, Camille, não é importante? É importante, mas se dá muito mais importância do que se dá aos conceitos modernos. E eu, particularmente, acho que isso hoje é uma grande falha. Porque tem conceitos que já como foi falado, é arcaico, já não funciona mais no que a gente tem, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer um teste aí com vocês, ó. Se eu falar para vocês assim, ó, vou só falar algumas palavras e vocês me falam que órgão eu estaria falando na medicina chinesa. Faz parte da digestão, ajuda a formar como é que fala? Metabolizar o alimento. E se estiver funcionando mal, pode causar diarreia, distensão abdominal e sensação de empachamento. Que órgão que vocês associam na medicina chinesa? Falem aí para mim. Quem aí está assistindo e é da MTC, fala para mim aí. Qual que é qual órgão eu estou falando? Ó, faz parte da digestão, ajuda a formar, a metabolizar os alimentos. Se estiver funcionando mal, pode causar diarreia, distensão abdominal e empachamento. Falem aí para mim, que órgão que vocês falariam da medicina chinesa? Vamos aí, estou aguardando aí, pessoal. Falem aí para mim, Sheila, Marcinha, Liliane... Tânia mandou baço, Amanda mandou estômago, já está começando. Quem mais fala? Carla, estômago. Eu falei órgão, hein? Preste atenção, não falei víscera. Poli, baço, Cristiane, baço. Então, vamos lá. Vou responder, então, que já tem bastante resposta. Não é nenhum e nem outro do que vocês falaram. Está aqui, ó. Função do pâncreas. E se a gente falasse pela descrição, você ia falar isso que vocês falaram aí, baço, não é? Agora vocês entendem porque tem tantos livros escrito baço, tracinho, pâncreas? Baço, tracinho, pâncreas, mesmo quando você vai ler na literatura chinesa, é só baço. Pi em chinês é baço, não tem o pâncreas. Mas hoje na medicina moderna, a gente sabe o que o pâncreas faz. Ou seja, lá naquela época que foi escrito os textos e os clássicos da medicina chinesa, obviamente que o conhecimento deles era infinitamente absurdo para aquela época. Não há dúvida que o que eles sabiam naquela época era muito na vanguarda. Se você for comparar outros povos nos mesmos períodos da medicina chinesa, 2.500, 3.000 anos atrás, os outros povos estavam extremamente mais atrasados em relação aos conhecimentos que a medicina chinesa tinha. Então, não há dúvida que é brilhante. Mas para aquela época,
para hoje, ela também está atrasada. É isso que eu tento deixar claro e o pessoal pensa que eu estou menosprezando. A questão é, para aquela época, não há dúvida, a medicina chinesa estava já é como se fosse o homem colonizando Marte, né? Ela já estava lá. Agora, para hoje, ela ainda está muito atrasada. É como se ela tivesse, por exemplo, pisando na Lua e a gente já estivesse colonizando Marte, entende? Há um processo de evolução que precisa acontecer. Então, o que acontece? Por que hoje a gente fala tanto baço pâncreas? Isso daí já é modernização. E o pessoal não vê. Por quê? Porque quando a gente estuda o baço, muita coisa que é falado é verdade? Sim. Por exemplo, ele tem relação com o Wei Qi, a nossa energia de defesa. Brilhante. Os chineses falaram que o sistema imune tinha de ligação com o baço há mais de 1.500 anos atrás. É uma coisa brilhante, e de fato hoje a gente abre o baço e olha lá, a polpa branca do baço é responsável por produzir leucócito e monócito, que são as glândulas de defesa do corpo. Lindo! Eles falam que o baço e o elemento terra está relacionado com a umidade do corpo. Perfeito! Hoje a gente sabe que o baço é o principal órgão do sistema linfático. Então, ele ajuda todo o processo de recolhimento de líquidos do corpo através do sistema linfático e das linfas, ele tem relação. Perfeito! O baço ajuda na produção de sangue, não é isso que a gente tem lá na medicina chinesa? Perfeito! A polpa vermelha do baço, ela faz degradação de hemácia, o que estimula a medula a produzir células. Então, é brilhante? É emocionante, dá até sair lágrima do olho e falar, gente, como os chineses descobriram tudo isso naquela época. Mas, por exemplo, toda a função digestiva, toda aquela explicação de degradação, né, de formação do guti, como a gente chama, que são os nutrientes do alimento, estão ligadas ao pâncreas. Quem faz essa metabolização, quem faz essa quebra, quem faz a transformação de energia através da quebra, da degradação da glicose com a insulina, é o pâncreas. Então, aí hoje você entende por que tem tanta literatura baço pâncreas, porque a partir do momento que a medicina moderna teve acesso a esse conhecimento, ela começou a buscar fazer essa inter-relação. Até porque medicina é uma coisa só. Quando você busca o conceito do que é medicina, é o quê? É um conceito de práticas e conhecimento em busca da cura e tratamento de doenças. Então, não importa se ela é medicina chinesa, tibetana, ayurveda ou medicina moderna. O objetivo é o mesmo. Então, se o meu objetivo é trazer saúde para o meu paciente, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Por que tem que ter essa rixa de não, falou em termos modernos, você está perdendo, você está colocando abaixo tudo que a medicina chinesa diz. Como eu estou colocando abaixo? Eu fico me imaginando se eu fosse uma médica lá de 4, 5 mil anos e eu soubesse que tudo que eu deixei relatado foi estudado, confirmado e aperfeiçoado. Eu ia ficar extremamente feliz. Se eu fosse uma médica lá, o Huatô, por exemplo, né, o Tipo, né, tão famoso aí das conversas dele com o Imperador Amarelo, se fosse assim, eu ficaria muito feliz de ver que o meu trabalho foi estudado e foi melhorado, e não simplesmente que há 5 mil anos, 3 mil anos está sendo feita a mesma coisa, sem nenhuma alteração, sabendo que a ciência sabe mais, tá? Deixa eu acompanhar vocês aqui. Boa noite aí, todo mundo está chegando, Alessandra, Carla Azevedo, Márcia Fernandes, Gilze Bretas, Denise Orvade. A Denise, essa semana já estou sortuda aí, já ganhou o Buda dela em outro sorteio nosso. Simone Brandão, boa noite aí a todos que estão entrando para assistir a live. Então, o que eu quero trazer para vocês são algumas informações técnicas e alguns artigos científicos para que a gente comece a atualizar. É muito bacana essa coisa de querer misturar nomes, por exemplo, querer fazer associação de técnicas, só que isso acaba levando para um caminho que transforma a medicina chinesa em algo sem base. E aí, quando eu falo, não é a base tradicional, é sem foco. Por exemplo, agora você vê muito por aí acupuntura quântica.
tempo todo acupuntura quântica nos grupos, faça acupuntura quântica. Aí você pergunta para a pessoa, o que você quer dizer com acupuntura quântica? Ah, porque o todo está no todo, o todo está em tudo. Gente, mas o conceito de mecânica quântica é muito aprofundado. A mecânica quântica, o estudo da mecânica quântica, da física quântica, surgiu com Max Planck, agora há pouquinha coisa mais de 100 anos. Começo do final do século XIX, começo do século XX. Então, assim, não tinha isso na época da medicina chinesa. Da onde tira esse conceito para enfiar lá? Ah, para cientificar? Mas isso não é cientificar. Se você continua usando terminologia mística, e místico, gente, nada mais é do que misterioso. Se você ficar usando termos misteriosos, mas colocou o quântico lá, não mudou nada. Porque na hora que você for discutir com uma pessoa da área de ciência, não vai fazer sentido do mesmo jeito. Percebe? Então a gente precisa ampliar o conhecimento. Einstein dizia, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Ou seja, a gente tem que abrir a mente. A gente vai para a China hoje e vê a medicina chinesa sendo praticada junto com a medicina moderna. Ou seja, os chineses, que são os, vamos dizer, os anfitriões, né, nossos da medicina tradicional, eles que nos passaram o conhecimento, eles estão abertos a essa fusão. E às vezes um profissional aqui do Brasil, que nem terminou o curso dele, fica ofendidíssimo de fazer isso. Eu falo, mas não é possível. Tipo, qual a razão desse estresse? Né? Por que ofende? Mas por que acaba ofendendo? Porque o pessoal acaba levando como você está dizendo que tem que ser médico. Eu já vou mostrar aí para vocês alguns grandes nomes. O Ted Kapchak. O Ted Kapchak é um dos maiores pesquisadores de medicina chinesa do mundo. Só para vocês terem uma ideia, ele é OMD, ou seja, ele é um Oriental Medical Doctor. Ele não é médico de medicina ocidental. Mas ele é tão conhecedor de fisiologia, de fisiopatologia, de estudos e de pesquisa, que ele é professor emérito da Faculdade de Medicina de Harvard. Só para vocês sentirem o quanto estudar é reconhecido. Tá? Então, assim, ele é professor emérito e ele é pesquisador da Universidade de Harvard. E adivinha qual que é o estudo que ele faz? Ele faz projeto de estudos do efeito placebo. Olha só, aí você fala para um acupunturista que existe efeito placebo na acupuntura, mas sabe, imagina, quem fala isso não sabe, não conhece medicina chinesa, isso é uma vergonha. Gente, efeito placebo tem na medicina moderna também. Nós vimos recentemente aí com a Covid, o pessoal falando que os remédios aí funcionavam e todo mundo, toda a área científica falando não funciona. E aí uns falavam, eu tomei e funcionou. Obviamente, se a pessoa não ia ter sintomas, se ela era do grupo dos 80% que não tinha sintomas, obviamente que ela não, que ela tomasse um chá de boldo, uma água benta, ou tomasse os remédios XYZ, ia dar no mesmo. Percebe? E o pessoal não entende que isso é placebo também. Entende? Então não é ofensivo falar que é placebo. Inclusive, ele faz um estudo muito detalhado do quanto o placebo pode ser extremamente útil para doenças psicossomáticas. Porque o que é o placebo? É a percepção do seu cérebro de que aquilo é bom para você. Ele entendendo que é bom, ele manda a mensagem para o seu corpo e o seu corpo melhora. Percebe? Obviamente que isso só funciona quando são sintomas ou situações passageiras. Os estudos mostram que o placebo não tem efeito, por exemplo, para a cura de uma doença, mas tem efeito para sintomas de uma doença. E aí é que vem a grande coisa. Poxa, quantos pacientes às vezes nos procuram só para aliviar sintoma? Então não é ruim o placebo, já abre a mente aí. Tá? E 30% do resultado clínico que a gente tem, até 30% é considerado placebo. Para você superar o efeito placebo, você tem que superar 30% de efetividade. Não adianta você querer só, que nem o pessoal costuma falar. Você pergunta assim, como é que... E aí, teu paciente, você tem resultado com a acupuntura? Ai, tem, meus pacientes ficam ótimos, eles dormem, eles relaxam. Eu falo, mas isso não é prova clínica? Dormir e relaxar, só de eu deitar na minha maca com a manta térmica ligada lá quentinha, eu já durmo também. Aí a pessoa fica em choque, porque ela considera de verdade que tirar um cochilo ali durante a sessão é a maior prova de efeito clínico. Não, gente.
Isso é um efeito natural quando você está em repouso. Às vezes você cochila vendo até a TV, não é? E não precisa ter acupuntura nenhuma. Então, para você provar que você tem efeito clínico, você tem que, de fato, ter um efeito superior a 30%, muito superior a tirar um cochilo. A pessoa tem que ter realmente uma resposta no organismo dela fisiológica, tá? Vamos lá, que tem bastante comentário aqui. Vamos lá, boa noite, Miriam Xeroto, Simone Brandão, acho que eu já tinha falado, Carla Azevedo, a Carla falando da acupuntura digital, a Sandra comentando aqui o nome dos livros. Eu vou comentar todos os autores, Sandra Pires, né, fala, todos os autores, eu coloquei um link aí na live, todos eles, você tem o site deles, o link deles, pus artigo científico, se você entrar no site dos autores, você vai ter todos os livros que eles lançaram. Tá? Então você vai ter a acompanhar isso, para eu não ter que ficar passando todos os livros na correria, eu já pus o link do site de todos eles. A maioria está em inglês, mas com esse advento aí do tradutor direto aí do Google, a maioria dos sites você consegue lá atualizar a chavinha do Google e traduzir. Às vezes não vai ser uma tradução perfeita, mas para quem não fala inglês é uma opção, tá? Então, assim, todos esses profissionais que eu estou citando aí, ou seja, os profissionais de ponta hoje da medicina tradicional chinesa são pesquisadores. Eu vou falar aqui de um que é simplesmente o filho do pai da auriculoterapia, né? Muitos inclusive acupunturistas não sabem que a auriculoterapia veio da França, né? E quem desenvolveu a técnica foi um médico neurocirurgião chamado Paul Nogier. O Paul Nogier tinha alguns pacientes que apareciam no seu consultório com uma cauterização na orelha, né, com uma região queimada, e quando ele questionou o que era, as pessoas falavam que era para alívio de ciatalgia, e que elas tinham obtido um efeito incrível. E isso, obviamente, para um neurocirurgião foi uma loucura. Ele falou, como assim? Queimar sua orelha? Ele foi investigar. E aí, através de toda a ramificação de nervos, nervo vago, nervo auricular, e todo o conhecimento de neuroanatomia e de fisiologia, ele fez todo o mapeamento auricular. E aqui eu estou lendo um trecho do filho dele, Rafael Nogier, onde ele fala: temos que ser autocríticos em relação à nossa técnica e agir com o espírito mais puro possível no ponto de vista médico, clínico. Jamais nós criamos magos. Ou seja, esse negócio de achar que é mago, um ponto mágico, uma técnica mágica, isso é pejorativo, gente. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo simples da medicina moderna, para vocês verem. Imagina que aqui essa minha caneta é uma injeção. Imagina que você está com câncer e você vai lá para o hospital no tratamento oncológico tomar lá a sua dose de quimioterapia. Aí vamos supor que o médico chega assim para você e fala assim: olha, tá vendo essa seringa aqui? Aí fala: tá vazia, né, doutor? Aí fala: não é vazia. Tem uma energia invisível aqui, um composto invisível, mágico, incrível. Ele é intangível, impalpável, mas ele é incrível, ele promove a cura para você. Eu vou aplicar em você. Você ia aceitar. A primeira coisa que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento ia falar, mas doutor, tem ar aí nessa seringa, você vai me fazer uma embolia. Primeira coisa, né, que eu inseri uma seringa vazia, cheia de ar, o mínimo ia fazer embolia no paciente. Outra, você ia acreditar nisso? Acredito que muitos aqui eu falar: não, estou me roubando, a assistência médica está me enrolando, eu estou indo pagar lá. Não é verdade? Então, por que se para isso você precisa ser cético, mas se quando é para falar de terminologia da medicina tradicional, beleza, deixa falar que é o espírito, não sei das quantas, que é o dragão, não sei do que. Mas, gente, dragão é um ser mitológico, é mitológico, ou seja, é mito, não há provas que existiu o dragão. Como que a gente pode querer levar o pé da letra termos como esses? Uma coisa é a gente usar eles para tentar entender o que o chinês quis dizer, isso é perfeito. Entender a mentalidade daquela época, isso é lindo. É bonita, filosofia. Bom, primeira outra coisa também, filosofia. Jogue no Google aí, o que é filosofia? A palavra filosofia vem de amor ao conhecimento.
Então não é ficar divagando, tipo, fonte, vozes de minha cabeça. Uma coisa é opinião. Ah, é minha opinião, ok. Uma coisa é opinião, outra coisa é você de fato ter buscado conhecimento sobre aquele tema. Você vê isso o tempo todo, gente, não é só com medicina chinesa, na política também a gente não vê gente falando, porque esse faz isso, porque esse faz aquilo. Você vai perguntar, e aí, qual que é a política da pessoa? Ela não sabe nada. Mas você sabe o que a pessoa fez? Não sabe, eu falo, mas como é que você está falando do cara se você não sabe nem o que ele fez, projeto de lei, nada? Ah, eu só não vou com a cara dele, é bandido, é ladrão. Quer dizer, a pessoa fala sem conhecimento de causa. E a mesma coisa acontece em outras áreas, e a medicina tradicional chinesa não está ilesa disso. Então, quer dizer, o pessoal pega aquilo de uma forma e vira quase que uma religião. E isso se deve muito ao confucionismo e o neoconfucionismo que envolveu a medicina chinesa. Essa coisa de doutrinar, de tipo, sabe? Bom, vou pegar um outro trecho aqui, importante também para vocês, de um outro livro, deixa eu achar aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é incrível, Acupuntura na Prática, como eu falei para vocês, é um dos livros mais deliciosos que eu li na minha vida. Sabe por quê? Porque ao invés de falar em rios, né, em pontos, poço, lago, ele é um livro todo formado por estudos clínicos. São diversos profissionais do mundo todo que o Ted Kapchuk e o Hugh McPherson convidaram para escrever capítulos desse livro. Ou seja, você vai ver o atendimento desses profissionais. E o mais fantástico, eles contam exatamente o processo de uma consulta. Então, você consegue se visualizar atendendo. Porque ele conta assim, por exemplo, olha, Cíntia, bem animada, uma mulher caucasiana de 65 anos, veio relativamente corpulenta, né, com aproximadamente 1,60 m. Ou seja, ele conta como o paciente chega, como se comporta, tudo que a gente tem na prática nossa aqui. Então, é um livro delicioso de ler, e que no final ele passa os tratamentos, a metodologia, como diagnosticou, os comparativos de melhora de uma sessão para outra. Então, assim, é muito real ao que a gente vive. Fora que o paciente traz o quê? O quadro clínico médico dele. Ah, eu tenho neuropatia, eu tenho bursite, que é o que a gente pega aqui, não é? Ou algum paciente de vocês chega falando, ai, meu IAN está tão baixo, ai, meu IN de rim está baixo, então eu estou com artrose no joelho, hérnia de disco. Ele fala isso para você? Não, o paciente ele fala a doença ou o problema na visão ocidental e você tem que fazer essa tradução na sua cabeça. Por isso que esse conhecimento de interpretação da visão moderna para a visão tradicional é fundamental. Porque o paciente ele não chega falando na visão arcaica lá de 5.000 anos. Naquela época eles falavam. Até hoje na China acontece muito isso, porque é o termo deles. Uma outra coisa que eu vejo, o pessoal adora criticar, né, que eu falo, terminologia moderna. Aí eu pergunto para vocês, alguém aqui trabalha com os pontos, o nome em chinês? Quando você vai atender o paciente, você fala lá, você chega lá no IG4 e fala Hanku, no pericárdio 6, Nei Quan. Você faz assim, TA5, Wei Quan. Você vai lá no baço 10, Xie Hai. Você faz assim com o paciente? Não, né? Você fala com a nomenclatura que foi ocidentalizada. Ou seja, na China, o profissional que estuda lá, ele não fala em número, ele fala em nome chinês. Ele fala os pontos todos em nome chinês. Nós, ocidentais, pela dificuldade do idioma, fizemos uma adaptação. Então, criou-se lá intestino, 1, 2, 3 até o 20, bexiga, 1, 2, 3 até o 67, e assim foi indo para facilitar o nosso aprendizado. Então, o que eu falo, se você já usa número ao invés de nome em chinês, você já não está sendo tradicional. Então, não adianta você querer selecionar só o que te convém. Ah, não, falar nas montanhas ao redor do lago que causa tal coisa, eu gosto. Mas na hora de tratamento, não. Aí eu gosto de fazer aurículo, laser, eletro. Poxa, se você trabalha com aurículo, com eletroacupuntura, com laser, com escalpo-acupuntura, com técnica de punho e tornozelo, você já não está trabalhando com nada tradicional. Todas essas técnicas são modernas e 90% delas são baseadas em neurofisiologia.
A eletroacupuntura é baseada nos sistemas de comporta de liberação de endorfina. Por isso que você tem os parâmetros adequados para quando você quer analgesia, quando você quer recuperação tecidual. Se você trabalha com laser, bom, não preciso nem dizer que é totalmente moderno o estudo clínico do laser. Se você trabalha com aurículo, como eu acabei de falar, Paul Nogueira, neurocirurgião, e fundamentou totalmente aurículo. Mas, Camila, eu não trabalho com a francesa, eu trabalho com a chinesa. A chinesa veio da francesa, né? Porque foi através de uma publicação numa revista chinesa, né, que Nogueira fez, que os chineses tomaram dimensão da aurícula francesa e passaram a estudar e criar toda a sua metodologia de explicação. Punho e tornozelo, baseado em neurofisiologia. Scalpo, não preciso nem dizer, Dr. Zhao Chunfa, que é particularmente a crânio que eu atuo, é neurocirurgião. Então, só isso já mostra o quanto a gente precisa se antenar. Não dá para ficar mantendo terminologia só antiga. É importante ter o conhecimento antigo? Sim, você tem que ter a base. É o que eu mostrei ali, o boneco. Sem a base, sem essa base, o boneco cai. Então, a base é necessária, mas olha o tamanho do boneco. Então, quer dizer, até eu chegar no topo do boneco, eu tenho muito mais conhecimento. Esse é o exemplo que eu quero deixar para vocês. Então, sem a base, a medicina chinesa perde o sentido? Perde. Até porque muitas explicações daquela época ainda não foram explicadas na medicina moderna. Mas, se eu só ficar naqueles termos, eu vou não mais acompanhar a medicina. Vai chegar um dado momento que meu paciente vai chegar e eu não vou ter condições de oferecer recursos, porque os recursos que eu tenho não são compatíveis com o que ele precisa mais, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando. Boa noite, Adilson, boa noite, quem mais? Simoninha, querida, Grazi, boa noite, Lígia Lopes, vamos lá, a Sandra mandou aqui, a minha irmã, né? Do grego antigo, gostar, amar a sabedoria. Então é isso aí, filosofia é amar o conhecimento. Percebe? Não é você simplesmente ficar no boteco com os amigos, divagando, dando opinião de política e tal, estou filosofando. Isso é o que a gente tenta popularizar. Mas filosofar é muito mais que isso. Tanto que muitos médicos do passado, inclusive Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, era filósofo. Porque o cara, para ser médico, ele tinha que ter conhecimento. Até o século XVII, a ciência era coligada com quem? Com toda a parte do clero. Ou seja, quase todos os padres que eram os primeiros estudiosos de ciência, que tinham conhecimento de química, física. Por quê? Porque para ser padre sempre teve que estudar muito, estudar línguas, né, os idiomas da época, entender história, e isso fazia com que eles se tornassem alquimistas e conhecedores. Então, isso perdurou aí até o século XVII. Aí, quando teve a revolução cultural, né, a era renascentista e tudo mais, que houve a separação. Religião e ciência não devem se misturar mais, elas seguem caminhos diferentes. Por quê? Porque a ciência era muito misturada com misticismo, com espiritismo, com espiritualidade. O paciente tinha uma convulsão, falava que era possessão demoníaca. O paciente tinha um mal-estar, desmaiava, ele tinha sido incorporado por alguma entidade. Aí hoje é que a gente entende todo o mecanismo, toda a hiperatividade neurológica que pode causar a esquizofrenia, a dosagem de dopamina, né? Por isso que pode causar esquizofrenia. Então a gente vai entendendo o que acontece, tá? O Adilson aqui comentando, né? Lá na China, só usando nomenclatura chinesa. Pois é, e é isso que é importante. Aí, quando eu peço às vezes para os meus alunos aqui, o Adilson está de prova, trabalho de tradução de pontos, tem aluno que fala, meu Deus, mas são 300 e tantos pontos. Mas, gente, por que eu peço?
Porque eu justamente quero resgatar essa parte tradicional, porque quando você vai para a China, você vai precisar dela. Agora, em contrapartida, eu não posso deixar de considerar todo o conhecimento neurofisiológico que nós temos hoje e que é tão deixado de lado. O pessoal ainda prefere ver com uma energia impalpável, intangível. Ah, Camille, mas se você fala que o Qi é impulso elétrico, tudo que a gente sabe sobre energia, sobre o cosmos, perde sentido. Como, gente? Carl Sagan disse: o cálcio dos nossos ossos, o oxigênio que nós respiramos, o carbono no nosso DNA, tudo isso vem de estrelas. Nós somos poeira do universo. Carl Sagan, que era um cosmólogo extremamente científico, falou isso. Então, quer dizer, não difere. Os chineses não estavam errados em dizer que o universo e nós temos uma conexão. De fato, nós somos parte do todo. E isso não há dúvida também que é um acerto da medicina tradicional chinesa. O ponto todo é que a gente precisa trazer cada vez mais essa linguagem para a nossa realidade. E entenda, não é vozes de minha cabeça, tá? Ah, Camille, lá vai ela com as teorias dela, tá? Eu não vou pegar mais um trecho, vou pegar aqui um trecho do livro que eu falei para vocês, o prólogo de nada mais, nada menos, ou seja, quem fez o prólogo para o livro foi o senhor Giovanni Massiocia, considerado o pai da medicina chinesa na Europa. Aí ele fala aqui, ó, praticamente desde que a medicina oriental foi introduzida no mundo ocidental, ao menos nos tempos recentes, houve uma tensão, olha lá, que a gente fala aqui, entre entender e preservar a medicina oriental e trazer ela para as condições ocidentais atuais. Por quê? Porque não dá para ficar nisso. E outra, eu já nem falo mais ocidental, seria medicina moderna e medicina chinesa clássica. Por quê? Porque a medicina moderna também existe na China. Hoje você pensa que lá não tem tratamento. Bom, não precisa ir longe. De onde vêm as vacinas? Essa pergunta que eu faço para o acupunturista, a maioria fica com aquela parecendo aquele meme da Nazaré, né? Olhando para o ar, assim, tipo, não sei o que está falando. Eu pergunto para a pessoa assim, se a medicina chinesa não tem um viés, não tem nada, ela é tão magnânima como o pessoal tenta proclamar sem ter o embasamento adequado, por que a medicina moderna cresce lá? Por que quase todas as vacinas, de H1N1, hepatite, Covid, o substrato está vindo da China? Ué, se moxa no E36 resolvesse todo o problema de imunidade, eles não iam criar vacina, eles iam só tratar com moxa, não é? Você entende que é um raciocínio simples que a gente deve fazer? É muito simples, você fala, gente, mas se lá, que é o criador, que é o berço, que tem as maiores universidades de medicina chinesa do mundo, eles também fazem medicina moderna, como é que uma pessoa aqui, às vezes no segundo mês de curso, sai falando que faz aurículo para tratar câncer terminal? Como pode, gente, isso está acontecendo? Isso é vergonhoso. A gente tem que ter discernimento do que a gente atua, o limiar do nosso trabalho, tanto para o bem como para o que não funciona, o que não é adequado para aquilo. Como que uma pessoa que às vezes está acabando de entrar no curso já fala que está tratando não sei quantos tipos de doenças, sendo que lá no berço da medicina chinesa, lá nas universidades, eles trabalham junto com a medicina moderna e não tem esse tipo de conflito. Tá? Continuando aqui, eu vou pegar mais um trecho aqui, que eu gosto muito dele, né? O Giovanni Massiocia falando, talvez uma das maiores fraquezas da medicina oriental, ou pelo menos da medicina chinesa, é a aceitação servil da tradição, que é uma característica confuciana, que eu acabei de falar para vocês. Então, quer dizer, essa coisa de tipo, olha, é impalpável, é intangível, é isso e acabou. Mas como assim? Eu nunca aceitei isso. Há 22 anos que eu estou na área, há 22 anos eu estou buscando entender o que conecta tudo. E devagar a ciência está trazendo isso para nós. Devagar a gente está percebendo que os canais são permeados por vasos sanguíneos e terminações nervosas. Que todo aquele efeito de choque, de espasmo, de frio, de calor, descrito no Tai Chi, tem uma resposta neurobioquímica e neurológica. Então, vem trazendo para a nossa realidade. O que é lindo,
É isso que eu fico em choque. O pessoal vira e fala assim, você está dizendo que o Qi, essa coisa magnânima, é apenas sistema nervoso? Eu falo, como assim apenas sistema nervoso? A pessoa fala isso, ela no mínimo não conhece neurologia. Apenas. O sistema nervoso é a base do nosso corpo. Já tem alguns estudos modernos que chegam a afirmar que o corpo só trabalha para manter o sistema nervoso funcionando. Você tem noção disso? Alguns estudos chegam a falar que o oxigênio que a gente respira, a glicose que o pâncreas degrada, né, todas as substâncias, colesterol, tudo que está no nosso corpo, ela só serve para manter o sistema nervoso funcionando. Aí a gente lembra, o que a medicina chinesa fala? O Qi move o sangue, né, Xie? Mas o Xie nutre o Qi. Ou seja, todos os compostos ali do meu sangue, o oxigênio, vitaminas, minerais, o colesterol, a glicemia, o triglicérides, tudo isso é fundamental para o meu cérebro trabalhar. E sem ele, nada no meu corpo move. É só você ver uma pessoa em coma, é só você ver uma pessoa que teve uma lesão neurológica, o quanto ela fica com limitação, tá? Vamos lá, que tem bastante comentário aqui. O Adilson comenta aqui, o filme Honra Teu Nome, que trata a comparação. O Adilson está comentando aqui para que vocês vejam o filme Honra Teu Nome, que faz uma união da medicina oriental com a medicina chinesa, bacana. O Alisson fala que é uma série do Netflix. Eu já não sei, eu não conheço, até gostei da dica, vou depois assistir, tá? Mas eu coloquei aí para vocês nos links um documentário que foi feito pela BBC em 2014, se não me engano, inclusive que é entrevistado o Michael Cummings, que o Mike, né? Mike Cummings, que eu coloquei aí o link dele, que é um médico inglês que faz um estudo aprofundado sobre o efeito da dor. Ele simplesmente foi um dos pioneiros em provar o quanto a acupuntura é eficiente para o tratamento do pior sintoma de quase todas as doenças, que é a dor. Se vocês aí que atendem fizerem uma retrospectiva, vocês vão pensar que 90% dos seus pacientes, quando procuram com dor. Pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma dor, por exemplo, cólica intestinal, cólica uterina, mas está ligado à dor. Essa é a pior sensação física, né? Os estudos já mostraram, a pior sensação física do corpo é a dor. Então, se a medicina chinesa, pensa comigo, é efetiva, e não é só efetiva, não, é extremamente eficaz. Os estudos mostram isso, extremamente eficaz para a dor, que é o principal sintoma de quase todas as doenças. Vocês entendem agora o quanto que ela é magnífica? Então, assim, o ponto não é que ela é desmerecer, mas é saber o que a gente está fazendo. É saber o que, de fato, você está manipulando no paciente para obter o efeito clínico que você precisa. Então, a gente tem que ter a base, mas a gente também tem que ter toda a estruturação, como eu falei ali para vocês, tá? Vou pegar mais um trecho que eu gostei muito aqui do Maciossia. Aí tá lá, ele fala lá, a herança confuciana é tão grande que as teorias tradicionais são aceitas cegamente. O professor nunca é interrogado e nenhuma teoria é desafiada. Isso conduz a uma perigosa falta de pesquisa, questionamento e avaliação. Não sou eu, Camille, falando, é Giovanni Maciossia, autor dos principais livros que nós usamos aqui hoje, né? Fundamentos da medicina chinesa, diagnóstico da medicina chinesa, prática da medicina chinesa, e mais um monte de livros que ele é renomado. Então, assim, vamos acordar, gente. Por favor, parem esse negócio de botar acupuntura etérica. Etérico vem do quê? Do éter. Éter é um substrato do álcool, né? Ele tem a composição lá de moléculas de oxigênio e carbono, é usado na química, ele é usado até para anestesia. Mas o que tem a ver a acupuntura etérica? Não, é porque não é éter da química, é o éter de algo cósmico. Mas gente, você não está pondo agulha no corpo? Ou você está pondo agulha numa entidade espiritual? Então, não tem onde se tira etéreo. E agora está assim, acupuntura etérica quântica. Os grupos estão ficando assim, acupuntura etérica quântica. Curso de um final de semana. Aí vem falar que eu modernizar os termos tá perdendo a base.
Poxa, perder a base é isso, é chamar de acupuntura etérica quântica e ir para um caminho que nunca foi quântico. Max Planck deve falar, não, eu nem sabia que a acupuntura existia quando eu fiz a física, a mecânica quântica, né? É umas coisas que não tem sentido. Vamos lá pegar mais uma. Olha esse trecho que bacana de Maciossia. Sempre me lembrarei de ter perguntado a um médico chinês, quando eu tive minhas primeiras dúvidas sobre a visão de medicina chinesa, onde ele pergunta sobre a asma alérgica. E ele fala para o médico, por que a asma alérgica é devido a fleuma, sendo que existem casos de pacientes que não têm catarro, o pulso não é escorregadio, a língua não está aumentada. Isso o Maciossia perguntando para o professor dele chinês. E o médico, sabe o que ele falou? Não se preocupe, é fleuma. E saiu andando. Poxa, e não é o que a gente vê o tempo todo nos pseudos mestres que aparecem por aí, mestre não sei das quantas, né? Lao Xi, o pessoal, eu sou o Lao Xi. Eu falo, e vem com essas. Gente, se a asma é um broncoespasmo, e muitas vezes não produz muco, porque na bronquite asmática, sim, geralmente por você ter uma inflamação do brônquio, automaticamente lembra quais os sintomas da inflamação? Dor, calor, rubor, né? E edema. Então, existe a presença de edema, vai ter mucosidade ali. Mas se for uma asma emocional, que nem muitos asmáticos têm, uma crise de ansiedade gera um broncoespasmo, não tem nada ali. Não tem muco. Como é que você pode associar a fleuma? A pergunta do Maciossia foi brilhante. Só que ninguém questiona. O médico falou, amém, é fleuma, a asma é fleuma e acabou. E isso é adequado? Nós não estamos cometendo uma falha absurda como profissionais de saúde? Então, continuando aqui, Maciossia, né? Vamos lá. Ele conta de um outro episódio também. Né? Quando uma médica chinesa da medicina moderna ficou na minha casa, eu notei que a luz do quarto dela estava acesa até tarde, madrugada já. Considerando os médicos de medicina chinesa que tinham ficado na casa dele, que dormiam às 9, afinal de contas não é o que nós pregamos, que a partir das 21, 22 horas o ciclo biológico não é adequado, então o certo é dormir mais cedo? Pois bem, mas essa médica que também trabalhava com medicina chinesa disse... ele perguntou para ela, mas por que os seus colegas de medicina chinesa dormem cedo e você está ficando acordado até tarde? A resposta da médica chinesa para ele é porque a medicina ocidental muda muito rápido. Sempre há algo novo para ler, aprender e se aprofundar, enquanto a medicina chinesa nunca muda. Os clássicos são sempre os mesmos. Percebe a dimensão disso que ela fala? E, gente, não sou eu falando. É um prólogo de Giovanni Maciossia falando de uma experiência dele com médicos chineses de quando ele estudou lá e quando médicos iam ficar na Europa com ele. Então, quer dizer, é mentira o que ela falou? Não. A gente, quando você estuda medicina, é o tempo todo, são livros e mais livros e mais livros, e pesquisa e artigo científico, e não para. Quando você para no clássico de 5.000 anos, ele não mudou. O clássico é o mesmo há 2.000 anos. Se mudou, foi às vezes uma edição nova, uma adaptação, uma tradução adaptada, uma tradução comentada, tem muito isso hoje, né? Às vezes um profissional traduz e já faz comenta sobre, mas não mudou o que está ali. Porém, a medicina evoluiu absurdamente. Não dá, por exemplo, mais para a gente acusar o mioma, é uma estase de sangue de fígado, uma estase de sangue no útero, sendo que hoje nós temos pessoas tomando anticoncepcionais, pessoas utilizando DIU de Mirena. Dá para a gente continuar usando essa terminologia, sendo que a gente evoluiu tanto nas doenças como nos tratamentos. Então a gente precisa acompanhar isso, porque senão a gente vai perder esse brilhantismo por não saber fazer essa mixagem. Vai chegar num ponto que realmente o arcaico vai se tornar desnecessário. E não é. A medicina chinesa, ela não é desnecessária. Tanto que ela está aí há tantos mil anos. Ela é muito importante, mas a gente tem que saber como trabalhar com ela adequadamente, né? Vamos lá, Nami, boa noite. A Liliane fala que a acupuntura é pseudociência. Mas aí que tá, Liliane, pseudociência, né? Por quê? Você falar acupuntura quântica é pseudociência. Você falar acupuntura etérica é pseudociência. Da onde você tirou? Você tem prova que tem alguma coligação espiritual? Porque o etérico, no sentido figurado, é isso, algo espiritual, algo
ligado a sobrenatural. Não tem prova disso. Então, é pseudociência. Se você não prova, não é ciência. Percebe? A ciência, sabe qual a diferença da ciência? Porque o pessoal fala assim, a ciência também erra. Olha os argumentos. Ciência também erra. Tá aí, ó, tem um monte de remédio, um monte de coisa que foi revisado. Isso, você disse bem, revisado. A ciência também erra. Só que ela não fica burro de carga falando, eu errei e assim vai ser. Há 5.000 anos é feito, então vai continuar. Não, ela erra e ela continua fazendo estudo clínico até achar o meio correto. E não simplesmente, não, está errado e assim vai ser. Se está errado, eu não sei explicar, mas vamos ficar assim. O Sanjiao é impalpável e intangível. Não faz sentido, mas é o que eles falaram, tá bom, amém. Vai ser impalpável e intangível até morrer. Mas, gente, se você está tratando o corpo físico, tem que ter uma razão clínica. Se funciona clinicamente, tem que ter uma ligação clínica. Senão nós estamos falando de religião. Senão basta rezar. Por isso que tem tanta gente falando isso, né? Não é o que a gente vê? Aperte o ponto e mentalize. Basta fazer uma semente, não sei das quantas. E aí, gente, os estudos provam que não funcionam essas coisas. Um beijo a todos que ficaram até agora. Obrigada pela presença e a gente se vê logo mais. Valeu!